A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23, está escrito: Fostes comprados por um preço, não sejais servos dos homens. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, um preço que não há riqueza no mundo capaz de comprar. Pois a nossa vida está ligada nos dias de hoje ao Senhor Jesus Cristo. Não tem como falarmos que somos cristãos e ao mesmo tempo sentir amores e desejos pelas coisas do mundo, porque uma vez que fomos comprados por Cristo Jesus, todas as demais coisas ficaram para trás. Não faz mais sentido algum para o cristão a sua velha personalidade, o seu velho eu, a sua antiga natureza. Sendo assim, devemos concentrar toda a nossa vida à adoração ao Senhor Jesus Cristo, porque apesar das lutas, das tribulações e das provações que passamos neste mundo, em breve estaremos com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que por toda a eternidade ao seu lado possamos ao que não mais devemos nos apegar a nada deste mundo, às suas doutrinas, costumes na qual algumas igrejas querem que o cristão faça e passe a acreditar. Nossas vidas hoje é ligada inteiramente a Cristo Jesus, a fim de que por meio do Teu Espírito Santo possamos pregar o Evangelho a qual nos ordenou ao Senhor Jesus Cristo e que recebendo dele por meio dos apóstolos e dos discípulos, ao qual estamos aptos a pregar, sem duvidar, sem temer as consequências na qual este mundo pode querer nos penalizar por pregar o Evangelho de Cristo Jesus, mas antes atendemos às Sagradas Escrituras, pois somente através da leitura, da meditação da palavra do Senhor Jesus Cristo é que verdadeiramente somos libertos e salvos em Cristo Jesus. Porém, o que temos visto são essas falsas igrejas do Senhor na causa denominam representantes de Cristo Jesus, disfarçando para extrair do cristão, não somente o dinheiro, mas também a certeza, a convicção da sua salvação, porque às vezes a pessoa fica tão alienada nestas igrejas que fazem parte, acabam esquecendo o verdadeiro sentido, a verdadeira essência que nos foi dado pelo Senhor Jesus Cristo a fim de que assim possamos pregar a sua palavra, anunciar o seu evangelho a todas as criaturas. Ao que podemos concluir que não dá para servir ao Senhor e ao mesmo tempo amar o dinheiro, não dá para amar no dinheiro e ao mesmo tempo querer servir ao Senhor Jesus Cristo, porque uma coisa peleza contra a outra, e isto acaba por fazer as pessoas ficarem frustradas, sentirem-se enganadas, porque fomos comprados por Cristo Jesus, mas não estamos sob a chancela de homens ou deste mundo, mas antes somos livres para seguir, para obedecer o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa essência, o nosso ponto de partida para a eternidade ao seu lado. Então, quando ouvirmos um líder religioso, tentando confundir a palavra do Senhor Jesus Cristo com doutrina que não condiz com a realidade do cristão, mas que estão atreladas a costumes do Antigo Testamento, na tradição judaica ou mesmo na tradição religiosa na qual aquela igreja faz parte, vale lembrar que não devemos nada a homem, o que devemos é a nossa obediência, a nossa santidade ao Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu para nos aproximar do seu querer, da sua vontade, do seu desejo. Uma vez que conquistamos esse espaço, conquistamos essa vitória em Cristo Jesus, não podemos mais nos apegar ao fator religioso, mas antes, abandonando a prática religiosa, nos atentamos somente ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias condenáveis, e até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. Não é de hoje que vemos falsos pastores e falsos mestres tentando nos induzir em um distanciamento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Querem que nos apegamos às tradições religiosas na qual eles conseguem pelo tal caminho estreito na qual eles tentam nos fazer caminhar. Porém, esses mesmos senhores da lei o que fazem conosco quando tentam nos impedir de ter o acesso ao diretório ao Senhor Jesus Cristo, 0 deu que é necessário que nos tornemos membros filiados às suas igrejas cristãs, porque não existe e nem pode existir pessoas que estejam acima do sangue de Cristo Jesus. Nenhuma instituição religiosa se pode colocar acima da palavra do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a revelação do Senhor Jesus Cristo para conosco, e vindo que o seu querer, a sua vontade se realiza em nós, devemos de qualquer maneira nos resguardar, nos preservar. Não permita que homens ditam regras de como deve ser o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Pois aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitando, fez habitação por meio do seu Espírito Santo em nós, para que assim, tivéssemos total condições de pregar o seu evangelho inicialmente para nossa família, depois familiares, amigos e vizinhos, o bairro, a cidade, o estado, o país, o mundo, mas somente as Escrituras, como os exemplos deixados na Bíblia, como a mulher samaritana, o chefe dos eunucos da Etiópia e tantos outros exemplos de pessoa que gostariam de seguir ao lado do Senhor Jesus Cristo, e o mesmo lhe mandou para sua casa, para sua família.
Então todas as vezes na qual encontrarmos homens que tentando se passar por Cristo Jesus ou seu representante legal, que queria determinar a sua vida, a sua intimidade para com o próprio Cristo Jesus, lembre que o preço pago na cruz do Calvário, foi pago pelo próprio Senhor Jesus Cristo e não por nenhum tipo de homem que por mais do que ele seja, ele sempre será incapaz de salvar, incapaz de pagar o preço na qual o Senhor Jesus Cristo pagou pela nossa vida. O preço de morte na cruz. Para assim, crendo uma vez em Cristo Jesus e sendo fiel e obediente por toda a nossa vida pudéssemos ser salvos, ter direito à vida eterna que deveria ser o único desejo de todo cristão, assim como é para todos os religiosos que acreditando num falso Deus são capazes de fazer coisas condenáveis pelo Senhor Jesus Cristo, acreditando que fazendo aquilo obterá a salvação que é dada somente para aqueles que acreditam, que creiam em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então não podemos nos apegar à doutrina de homens, mas antes buscando na palavra de Cristo Jesus estar preparados para sermos obedientes ao Senhor Jesus Cristo, pois a obediência a Cristo Jesus é a garantia de vida eterna, é a certeza de que com Cristo Jesus estaremos em breve no paraíso, a nossa vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida está ligada a Cristo Jesus e não há quem possa nos afastar do Senhor Jesus Cristo, a não ser nós mesmos. Quando deixamos de obedecer aos seus mandamentos, o seu manifesto nas nossas vidas para darmos ouvidos a falácias de falsas igrejas.